Olá! Hoje nós vamos estrear um programa novo chamado Estreia. Como é que vai ser esse programa? É simples, gente. Toda semana quando tiver algum programa, ou alguma série, um filme, um canal que está estreando, um jogo que foi posto no Game Pass, ou um jogo que foi lançado, assim que eu jogar ou que eu assistir, eu vou trazer aqui para vocês, vou dar minha opinião. Então assim, a minha crítica vai ser dividida entre os prós, os contras, eu vou falar sobre as atuações, claro, também falar sobre roteiro, ou história do jogo, roteiro do jogo, ou do que se trata a série. E hoje, para começar, nós vamos trazer aqui uma das séries que atualmente é a série mais vista na Netflix. Ela estreou sexta-feira passada, aliás, sexta-feira passada, e com certeza muita gente ainda não assistiu e nem sabe que ela é uma continuação de um filme lá da década de 80. Eu estou falando de Cobra Kai. Mas antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like bagual e acione o sininho para você ver todas as nossas postagens. E gente, compartilhe para que a gente possa crescer cada vez mais, ok? Rumo aos 1000 inscritos. Está começando o primeiro programa Troço de Nerd Estreia. Cobra Kai é uma continuação do filme Karate Kid, A Hora da Verdade. Claro, não é só do Karate Kid, ele cita alguns outros Karate Kids também, mas os personagens, fazem referência somente ao primeiro Karate Kid. O que eu vou trazer para aqui hoje é uma série, a série se chama Cobra Kai. Ela conta a história de Johnny Lawrence, interpretada pelo William Zabka. William Zabka, eu acho que é William Zabka que a gente pronuncia, eu não sei direto. Eu diria William alguma coisa. Mas aí na história, o William, que faz o Johnny Lawrence, depois dele ter perdido a luta há mais de 20 anos atrás para o Daniel LaRusso, interpretado pelo Ralph Macchio, ele acaba, o tempo passa, e o que antes ele era um cara popular, ele se torna um cara rancoroso, um cara que vive de bicos, um cara que não esquece aquela luta, que tem um ódio mortal do Daniel LaRusso. Por outro lado, o Daniel LaRusso se torna um dos maiores, tem uma das maiores lojas de revenda de carros, é um cara popular, muito querido por toda a comunidade onde ele mora, e ele também tem bem casado, tem um casal de filhos, e o cara está muito bem financeiramente. Bom, a história é a seguinte: Johnny Lawrence, um belo dia ele acaba sentando no meio-fio de uma calçada, na frente de um posto de conveniência para comer uma pizza, e ele vê um garoto equatoriano, que é o seu vizinho, sendo agredido, e ele acaba se envolvendo nessa briga, protegendo o garoto. E aí ele começa a ter uma espécie de amizade com o garoto. Esse garoto nota que aquele senhor de meia idade tem uma técnica muito diferenciada para lutar. Então ele acaba conversando com o Johnny. Johnny revela para ele que ele foi um ex-campeão de karatê. E nesse meio ele ainda conversa com ele e pede a Johnny que o ensine. Só que Johnny, como é um cara rancoroso, não quer se meter com ninguém, ele simplesmente não dá, ele dá as costas pro rapaz e não liga para nada porque ele fala. Um belo dia, Johnny acaba recebendo um cheque, e nesse cheque, que é do seu ex-padrasto, ele acaba rasgando, mas de tanto o seu vizinho insistir, ele acaba tendo a ideia de reabrir a Cobra Kai. Como primeiro discípulo, ele vai ter o Miguel, que é esse rapaz que ele protegeu nessa briga, esse rapaz equatoriano. Mas os problemas não param por aí. Um grupo de meninas numa van acaba batendo no carro do Johnny, e simplesmente seu carro é enviado para uma revenda de carros, onde tem uma mecânica, e adivinha de quem é essa revenda? Sim, do Daniel LaRusso. Nessa revenda ele acaba revendo o Daniel LaRusso, e o Daniel no começo ele tira um sarro da cara do Johnny, mas ele tá de boa.
Só que ele até não cobra o conserto do carro do Johnny. Enfim, o Johnny acaba saindo dali, abre o que era a antiga Cobra Kai, que aí vem o título da série. Para quem não se lembra, no Karate Kid, a Cobra Kai era uma academia de karatê, onde todos os alunos que frequentavam essa escola eram os famosos bad boys. Então o Daniel LaRusso acaba sabendo que o Johnny reabriu essa academia e tenta impedi-lo de qualquer forma que ele consiga ter mais alunos. Cobra Kai é uma série que é muito interessante. Ela tem uma atmosfera oitentista, ou seja, lá da década de 80, mas sem cair no brega. Uma série que é uma série gostosa de assistir, que não fala só sobre arte marcial. A série trata sobre vários assuntos, como paternidade, como disciplina nas artes marciais, bullying, enfim. Isso porque o personagem do Johnny, ele acaba tendo, os alunos que ele tem, são alunos que sofrem bullying dentro da escola. E ele acaba, de certa forma, ele acaba ajudando esses meninos. Cobra Kai, ele faz uma série de referências, mas uma série de referências ao filme Karate Kid, A Hora da Verdade. Mais uma coisa interessante que eu vou dizer para vocês é que o próprio Ralph Macchio, quando a altura que vai passando algumas cenas e alguns episódios, existe alguns flashbacks que ele vai tendo e vai se lembrando dos ensinamentos do Sr. Miyagi. Isso acaba dando um tempero todo especial para a série, que faz com que seja uma coisa muito interessante. Lesson not just karate only. You're my karate teacher? No. I'm gonna be your... You don't want to bring back Cobra Kai? You could still make something of yourself. Like your old pal Daniel LaRusso? No, Sensei! Are you nerds? No, Sensei! Are you sure? No, Sensei! You have the potential to be better than I ever was. You want to finish it? Cut. All right, get it? I think so. And put one of those hash browns at the end, like Hash Brown Team Cobra Kai or something. And then send it to the internet! Bom, vamos por partes. As atuações. Bom, o William Zabka volta a interpretar o Johnny Lawrence, que ele simplesmente está muito bem. É um ator, é um personagem. O Johnny, apesar de no Karate Kid 1 ele ser um bad boy, aqui na série ele é um cara que está tentando se reinventar como professor de arte marcial, ou seja, ele está tentando dar a volta por cima. Ele tem um filho, o filho dele cresceu sem que ele estivesse por perto, ele está tentando. É um cara em si, em resumo, é um personagem que está tentando dar a volta por cima. Do outro lado, nós temos a atuação do Ralph Macchio, interpretando mais uma vez o Daniel LaRusso. Só que o Daniel LaRusso, no caso aqui, ele já é um cara, como eu falei no começo, é um cara que financeiramente ele tá estabilizado, é um cara que tem uma revenda de carros, muito bem casado, tem um casal de filhos muito bonitos, mas a gente sente que o personagem dele que falta algo, apesar de ser parece que ele tem uma necessidade de ser querido por todo mundo. E de querer proteger todo mundo também. O Cobra Kai, ele tem os prós e os contras. É isso que eu falei para vocês no começo do programa, eu sempre vou falar os prós e os contras. Os prós. O filme tem easter eggs muito interessantes. Tem uma parte que o Ralph Macchio, o Daniel LaRusso, ele pega o tamborzinho e mexe, a gente se lembra do Karate Kid 2. Quem assistiu os Karate Kids vai ver várias referências aos outros Karate Kids. Uma outra coisa interessante é que no caso do Johnny, ele acaba sendo um personagem até um pouco engraçado, apesar de ser um cara amargurado, ele é um cara também acaba sendo muito engraçado também, porque ele tem certas coisas, por exemplo, que ele não domina. Isso, por exemplo, rede social. Ele não sabe o que é uma rede social não sabe o que é uma rede social e muito menos mexer na internet. Então tem algumas cenas que é bem interessantes, que dá esse contraste de um cara lá da década de 80,
né? E às vezes mesmo, até numa conversa com adolescentes, o adolescente faz uma pergunta e ele diz, ó, na tua idade, na década de 80, eu tava pegando várias gatinhas. Então isso é uma coisa que dá um tempero muito bom aqui em Cobra Kai. Os contras ficam, no caso, para as lutas, que eu acho que as lutas podiam ter sido um pouquinho mais coreografadas. A gente tem aqui a gente tem a luta do próprio Johnny, que é um cara que o ator, o William Zabka, ele é praticante de karatê, e nós temos o Ralph Macchio também, que é o Daniel LaRusso, que também luta. Então assim, as coreografias das lutas poderiam ter sido um pouquinho melhores. Enfim, algumas coisas eu achei referentes ao personagem do Johnny, como por exemplo, ele não conhecer um Facebook, ele não saber como é que se liga um computador, isso eu achei um pouquinho de exagero. Algumas coisas referentes à violência, ao jeito que ele treina os alunos, né, os alunos dele no começo, eu acho que ele exagera um pouquinho ali, mas nada que tire um pouco o brilhantismo da série. E o Daniel LaRusso, do Ralph Macchio, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca achei o Ralph Macchio um bom ator. Mas aqui o personagem Daniel LaRusso, ele tá um porre. Mas a ideia da série eu acho que é essa, é mostrar um cara muito certinho e um outro cara tentando mudar. Cobra Kai é uma excelente série, se quem assistiu os Karate Kids, vale a pena. Quem não assistiu, a minha dica, assista o Karate Kid, no mínimo primeiro, para que vocês entendam o porquê que o Johnny odeia tanto o Daniel LaRusso. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Eu sou o Juliano Castro, muito obrigado por tudo e até logo.